irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Êxodo, no capítulo 3. Mantenham as suas Bíblias abertas. Nós vamos ler então Êxodo. E essa palavra é uma palavra que você deve pedir ao Espírito Santo que aplique ela no seu coração, porque ela pode ser e será transformadora para a sua vida, se você assim o aplicar. Deus, Ele quer falar com você através da sua palavra. Êxodo capítulo 3, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos neste momento a direção do Teu Espírito para que possamos receber, Senhor, a Tua palavra. Esteja nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Moisés, ele estava numa fase difícil da vida dele, nesse momento, né? O primeiro versículo que nós lemos é que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Moisés pastoreava. Moisés que, desde pequeno, conviveu no meio dos egípcios, no palácio. Ele foi adotado pela filha do faraó. Então ele tinha uma cultura egípcia na sua mente. E para um egípcio, a pior coisa que um egípcio poderia ser, sabe o que era? Pastor de ovelhas, né? José, quando fala lá com seus irmãos, ele diz assim, no capítulo 47 de Gênesis, ele diz assim: pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então, Moisés estava, se nós fôssemos colocar numa escala, ele era o último da escala, na sua própria compreensão, já que ele fazia parte da cultura egípcia. Ele era um pastor de ovelhas, desprezado. Também as ovelhas não eram dele. Pior ainda, as ovelhas pertenciam a outra pessoa. Então ele, além de ser pastor de ovelhas, ele pastoreava ovelhas de terceiros. E além disso, esse terceiro era o próprio sogro dele. Imagine, trabalhar para o sogro. Então a situação dele era uma situação que, do ponto de vista humano, era a situação do fracasso, era a situação da derrota, principalmente quando você está com 40 anos, porque com 40 anos se imagina o seguinte: 40 anos é o momento de já ter construído alguma coisa na sua vida, de ter feito o seu pé de meia, né, como dizem, de ter já galgado muitos degraus
para o sucesso, mas ele, aos 40 anos, ele foge para o deserto de Midian e se torna o que era mais desprezível para ele mesmo, na sua cultura, pastor de ovelhas, e das ovelhas de outro, das ovelhas do seu próprio sogro. Só que 40 até os 80 anos, ele era pastor de ovelhas. Significa que a impressão do seu coração era de alguém que tinha decaído muito, e além disso, permanecido nessa decadência ao longo da maior parte da sua história. Porque ele tinha quantos anos? 80 anos. Quando ele tem essa visão da sarça, ele ficou 40 anos no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro, né? Quando nós estamos numa situação assim, que parece que está dando tudo errado, né? Parece que estamos desempregados, não estamos conseguindo realizar os nossos sonhos, parece que tudo está desmoronando. Normalmente as pessoas seguem o mesmo caminho de desculpas de Moisés, porque Moisés, ele tinha uma série de justificativas para isso. A primeira justificativa que ele poderia dizer é que ele nasceu no lugar errado. Como é que ele nasceu? Como escravo, né? Ele nasceu de um povo escravizado, uma família escravizada. E quantas pessoas dizem, poxa, mas eu nasci na família errada, eu nasci no meio do povo errado, eu nasci no país errado, num país de terceiro mundo, né? Então eu não nasci certo, por isso que a minha vida não está dando certo. Outra coisa, assim que ele nasceu, o que aconteceu? Jogaram ele para os crocodilos. Você já teve essa experiência? Já pensou você lembrar, né? Lá do seu início, da sua infância, e você ficar sabendo que quando você nasceu, a tua mãe ou o teu pai te colocou num bercinho, no Nilo, porque era decreto do faraó que as crianças, os homens, que nascessem do povo de Israel, deveriam ser jogados no Nilo. Nilo para eles era um deus que lhes dava, fertilizava a terra, né? E ali a criança que ali fosse jogada seria devorada por um crocodilo. Evidentemente que os pais de Moisés tiveram uma sacada boa. Eles pensaram, nós temos que obedecer o decreto, mas nós não queremos matar o nosso filho. O que eles fizeram? Ninguém falou que não podia ser dentro de um caixotinho, de um bercinho, né? Algo que flutuasse. Então eles pensaram, vamos obedecer, mas do nosso jeito. E assim eles soltam Moisés no Nilo. E acontece a história que os irmãos sabem, né? Que ele é adotado então. Mas o que acontece é que ele tinha essa desculpa também, que ele poderia dizer, poxa, eu nasci no povo errado, na família errada, do jeito errado, no tempo errado, como escravo ainda, e ainda meus pais me jogaram para os crocodilos. Quantos não reclamam dos pais, né? Ah, Rebeca lá no quarto, tudo errado na minha vida, podia ter nascido de um bilionário, nasci no lugar errado, e fui jogado no meio desses meus irmãos que são os crocodilos. Não? Sempre dá para fazer uma desculpa, né? Mas Moisés foi literalmente jogado aos crocodilos. Outra coisa, uma desculpa também, é que sempre esperavam mais dele, porque ele era o filho que teve a oportunidade. Por quê? Porque quando colocaram ele no Nilo, ele foi adotado pela filha do faraó e foi levado ao palácio, e ele foi o cara que teve a oportunidade de estudar. E o que ele estudou? Ele estudou toda a ciência do Egito. Significa que ele estudou medicina, ele estudou botânica,
Ele estudou engenharia, que era forte lá, né, de construções, de arquitetura. Ele era um cara preparado. Talvez os pais pensassem, nosso filho estudando no que há de melhor no mundo. E a gente pega, às vezes, e coloca todas as nossas expectativas, né, nos nossos filhos. E quando Moisés estava lá, cuidando de ovelhas, ele pensou assim, poxa, eu era um cara que, quando olhavam para mim, o povo tinha uma expectativa, e olha onde eu fui parar, né? Eu frustrei a expectativa de todos, porque por causa das minhas decisões erradas, porque ele olhou assim e pensou, poxa, por que eu fui matar aquele egípcio, né? Lembram? Que ele viu os egípcios lá, aquela briga, e daí ele entrou no meio lá e matou um egípcio. E quando ele matou aquele egípcio, foi descoberto, e daí o rei queria matá-lo, ele teve que fugir. E ele pensou assim, eu e as minhas decisões erradas. Quantas desculpas para não dar certo, né? Sabia que todos nós um dia já passamos por isso, né? De colocar pelo menos uma dessas, né? Nasci no lugar errado, no país errado, na família errada, né? Os meus pais me jogaram aos crocodilos, isto é, me colocaram nessa encrenca, né? Me colocaram na pior escola, me colocaram na pior situação, não é isso? Diziam que eu era o tal, mas quando foi para eu provar a minha capacidade, eu não dei certo. Tem muita gente que já fez e que já passou por isso, e agora está lá ele pastoreando ovelhas, e talvez na sua cabeça ele diz assim, poxa, eu sou médico, porque ele era formado em toda a ciência do Egito, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou botânico, eu entendo de filosofia, eu entendo de direito, por causa que ele compreendia todo o conceito do Código de Hammurabi, né, da época, que era o que havia de melhor em termos de direito na época. E eu estou aqui sendo subutilizado. Eu estou aqui trabalhando como pastor de ovelhas. A pior função que um egípcio poderia chegar. Eu estou no fundo do poço, e se passam 10 anos, e se passam 20 anos, e se passam 30 anos, e se passam 40 anos. Talvez haja uma frustração, talvez não dessa do tamanho de Moisés, né? Que para o Moisés aqui estava bravo o negócio, né? Acho que tem muita gente que quando chega nesse ponto já pensa até se vale a pena viver. Mas o que acontece? Deus pode tratar, Deus pode transformar, Deus pode modificar o coração, a mente que tem esses obstáculos, que são impeditivos do avanço e do cumprimento da missão que Deus tem para cada um de nós. Existe um peso muito grande quando se é jovem, né? Porque os pais olham e dizem, esse meu filho é o mais bonito, é o mais inteligente, não é assim sempre? É o mais capaz. Eu imagino o que ele vai ser. E quando as coisas não começam a não dar muito certo, o peso nos jovens, né? O peso assim de... Será que estão esperando muito de mim? Será que eu tenho realmente todo esse potencial? E quando as coisas não dão certo, daí vem aquela dor, aquela tristeza, aquela dúvida. Mas Deus é tão bondoso que aqui no caso de Moisés, e para nós também, Ele colocou aqui alguns fatores para transformar essa situação na vida de Moisés, né? E esses fatores, o primeiro deles está aqui, ó. Está no versículo 3.
Êxodo 3:3. Vamos ler? Diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. O primeiro fator é o fator da sarça. Deus, ele se revela ali para Moisés, e a forma que ele se revelou para Moisés foi interessante. Moisés, que tinha a mente dele, uma mente científica, né? A mente de um pesquisador, ele vê algo inusitado, que é uma sarça pegando fogo, mas não se consumindo. Ele olhou assim: mas não é possível, isso vai contra as leis da lógica, da ciência, né? Vamos colocar para os nossos tempos. Que coisa impressionante! Deus estava fazendo o quê? Estava chamando a atenção de Moisés: olha, algo de muito diferente está acontecendo. E quando Moisés diz assim: por que será que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E ele se aproxima. Deus pega e faz algo que é sensacional. Deus falou assim: Moisés, Moisés. Deus chamou ele pelo seu nome. Deus conhecia Moisés. Deus conhecia a profundidade daquele Senhor, agora com 80 anos. Isto é, ele que se imaginava, quem sabe, abandonado, ele que se imaginava fora de contexto, ele que imaginava que tudo tinha se acabado. Quando ele se volta para a sarça, o próprio Senhor aparece e lhe chama pelo nome. E chamar pelo nome é algo que denota importância. Moisés. E Deus o chamou pelo nome através da sua curiosidade, porque ele se aproxima lá para ver aquele fenômeno. Deus o chama pelo nome, e ali, quando chama pelo nome, Deus está revelando que existe uma escolha soberana, que está muito além da história do homem, mas que está lá na eternidade com Deus. E Deus, que conhece a cada um pelo nome, ele chama e diz: olha, eu estou te chamando, e te chamando para uma missão, porque existe algo que é para você fazer, algo que não é outro que vai fazer, porque Deus é aquele que nos forma desde o momento da nossa concepção. Quando ele nos formou, ele já tinha para cada um de nós uma missão, e ele sabia qual seria o nosso nome e qual seria o propósito da nossa vida. Lá no Salmo 139 fala isso, né? No Salmo 139, nós temos o mistério da concepção revelado pelo salmista. E eu vou ler para os irmãos, no versículo 13, diz assim: tu criastes o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque você me fez de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas. Os teus olhos, Senhor, viram o meu embrião.
Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E é por isso que Deus pôde chamar aquele homem pelo nome, Moisés, porque lá no útero da mãe, Deus já estava olhando para Moisés, estava dando todos os encaminhamentos para aquele DNA, para que ele se desenvolvesse de uma forma útil ao Senhor, para o propósito que Deus tinha para a vida daquele homem. Moisés, lembram quando Deus chamou Samuel também, né? Samuel, Deus conhece pelo nome. E sabe por que os irmãos estão aqui hoje? Porque um dia o Senhor Jesus chamou pelo nome, chamou Beatriz, ela ouviu, ela disse sim, estou aqui. Chamou Margarida, Ele nos chama, porque nos formou, e Ele nos chama para cumprirmos o seu propósito. Uma coisa que é muito interessante, que cada desculpa que a gente dá para, como motivo, né, que não deu certo, eu listei uma série de desculpas, né? Por exemplo, quando Moisés poderia dizer, eu nasci no lugar errado, na família errada, no tempo errado. Daí Deus diz, não, você nasceu no lugar certo, na família certa e no tempo certo, porque você nasceu para ser libertador desse povo, né? Eu fui jogado para os crocodilos, daí Deus falou, foi sim, mas para que você pudesse crescer no palácio, eu estava lá, minha mão estava conduzindo, e você foi adotado por aquela família, e pôde estudar. Daí ele poderia dizer, sempre esperavam mais de mim, e as expectativas foram frustradas. Daí Deus diz, não foram frustradas, por quê? Porque quando você estava estudando medicina, direito, quando você estava estudando arquitetura, botânica, estava te preparando para ser o líder desse povo, e ali eu estava dando as ferramentas para você. Aquilo que é desculpa para você é a minha mão, operando na sua vida. Ele dizia assim, mas eu tomei decisões erradas, e acabei vindo para esse deserto de Midian para criar ovelhas. E Deus fala, não, você saiu do domínio da família do faraó e abandonou os prazeres do palácio para viver como pastor e aprender o que é cuidar, o que é zelar, o que é ter paciência, o que é tratar com amor. Eu estava te preparando, mas o meu potencial, Senhor, está subutilizado. Não, é agora que vai começar a ser usado na sua plenitude. Você agora está pronto. Então você faça o seguinte, sai aí da casa do teu sogro, vá lá para o Egito de novo, chegue lá e diga, eu vim libertar o meu povo. Daí começou, né? Começaram as desculpas, né? As desculpas de Moisés. Porque na verdade Deus, Ele precisava modificar o pensamento de Moisés, o coração de Moisés. Porque Moisés, muito embora tivesse sido preparado, mas ele ainda não tinha percebido isso na vida dele. E Moisés começou a dar um monte de desculpa. No versículo 11 do capítulo 3, o que diz ali? Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Olha o complexo de inferioridade aí, né? Quem sou eu
Daí o que Deus responde? Deus afirmou no versículo 12: eu estarei com você. Significa que você mais Deus igual maioria. Não precisa de mais nada. Ele diz: quem sou eu para ir? Mas eu vou junto. E se Deus vai junto, está tudo resolvido. Mas o Moisés, ele era duro na queda, né? E ele continua duvidando. No capítulo 4, no versículo 1, o que diz ali? Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Olha a dúvida. Uma das maiores derrotas para o indivíduo não cumprir o propósito de Deus para a sua vida é a dúvida, é o medo, é a insegurança. E se? Quantos aqui já disseram e se? E se não der certo? E se acontecer algo no meio do caminho? E se não acreditarem em mim? E se? Né? É bem humano isso. Mas daí Deus, ele faz a segunda coisa, é o segundo fator para transformar a mentalidade de Moisés, está no versículo 2 do capítulo 4. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Isso é muito importante, porque aqui nós aprendemos que Deus usa aquilo que você tem na sua mão. Quando Moisés colocou um monte de desculpa, Deus perguntou: o que você tem aí na sua mão? Uma vara, era um cajado. Provavelmente Moisés tinha andado no meio daqueles matos lá e viu algo que poderia, ele usar, cortou tal, e fez um cajado. Ele já estava com 80, ajudava ele a se manter em pé, direitinho, e também a pastorear as suas ovelhas. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado, mas é um cajado lá de uma madeira que ninguém queria, que estava jogada lá num canto. Eu cheguei, cortei e fiz o formato, é um cajado, é isso que eu tenho na mão. Então você acha que não consegue? Eu quero apenas aquilo que você tem nas suas mãos. Deus não requer de nós mais do que nós temos. É aquilo que temos. Eu gosto de ver essa igreja, que é uma igreja de empreendedores, O que você tem? Eu tenho uma ideia, é o suficiente. Eu tenho uma ideia na minha cabeça. Qual a ideia? Eu vi na internet uns docinhos lá, como faz doce de leite. E dá para enrolar assim, põe 3 de cada vez na panela. Daí Deus diz: aí, é isso, eu só quero o que você tem nas suas mãos. Mateus estava sem ter o que fazer, Daí ele olhou assim: estou precisando fazer alguma coisa, e eu tenho algo, tenho uma ideia. E daí ele fez uma massa, comprou lá, pediu para eu comprar uns hambúrgueres, fez hamburgão. Agora é o novo empresário do hamburgão, Já tem até sócias, Já tem até sócias. O que você tem? O Romildo, desses tempos, ele falou que: eu estou fazendo isso, mas eu quero fazer mais. O que você tem nas mãos? Deus vai multiplicando. Mas se você consagrar ao Senhor, essa pergunta de que Deus fez para Moisés é muito importante. E é uma pergunta para você hoje: o que você tem? Isso que você tem está disponível para a obra de Deus?
Que em primeiro lugar o reino, certo? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está disposto a consagrar o que tem, nem que seja uma vara torta, um cajado? Eu nunca me esqueço, irmãos, quando eu era adolescente, eu era líder dos jovens na igreja, a gente se reunia num porão assim, e eu tocava violãozinho, pensei, preciso de alguém para me acompanhar, né? Daí fui na loja, comprei um pandeiro, tá? Comprei um pandeiro. Cheguei com o pandeiro todo feliz lá, ninguém sabia tocar o pandeiro, nem eu sabia, né? A gente fazia uma barulheira danada, não saía música nenhuma, porque pandeiro é difícil de tocar. Eu fiquei até meio assim frustrado, né? Pensei, poxa, esse pandeiro aí, gastei com o pandeiro, deixei o pandeiro ali no canto. E às vezes eu até preferia que não tocassem o pandeiro, né? Porque acabava atrapalhando a música, porque dava um ritmo estranho. Eu estava belo e formoso andando na rua 15, e eu vi um anãozinho assim, ó, desse tamanhozinho. Ele não tinha as pernas eram assim, cotoco, né? Ele usava umas coisas assim, para se arrastar. E ele não tinha os braços também. O braço dele era um toco assim. E do toco desse braço saía um dedinho só, tá? Sabe o que ele estava fazendo? Tocando pandeiro. Ele colocava o pandeiro aqui no pescoço e cantava ainda junto. E fazia um ritmo, todos os ritmos. Eu fiquei ali, meu Deus! Né? Porque ele não tinha praticamente nada do que nós temos. Mas o que ele tinha, ele usou. E Deus o abençoou. O que você tem? A pergunta para Moisés foi essa: o que você tem na mão? Daí Moisés ele responde, daí mais um princípio que nós temos aqui, é no versículo 3, né? Depois que disse, uma vara, respondeu Moisés. Daí no versículo 3, disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Moisés estendeu a mão, ou melhor, no versículo 4, mas o Senhor lhe disse, estende a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Aqui nós temos algo interessante que Deus disse assim, o que você tem na mão? Uma vara, então jogue no chão. E a vara se transforma numa serpente e Moisés começa a fugir da serpente. E Deus aqui está ensinando a Moisés que ele precisa aprender a vencer os seus medos. O que nos impede do avanço é o medo do desconhecido, é o medo do tamanho do desafio que Deus coloca diante de nós. E quem trabalha com serpentes sabe que uma serpente se pega por onde? Pela cabeça, né? Por quê? Porque senão ela vai te morder. E Deus falou o que para Moisés? Pegue pela cauda. Você tem que vencer os seus medos. Você tem que aprender a obedecer. Você tem que aprender a seguir adiante, obedecendo às ordens do Senhor. Não precisa nem questionar, se Deus lhe manda, você vai e faz. E o maior impedimento para o desenvolvimento de alguém é não conseguir vencer os medos. E tem situações na vida que apavoram, principalmente diante de coisas desconhecidas. A entrada para o casamento é algo desconhecido, pode causar medo, né?
medo do que vem por aí, medo da vida adulta, mudança de país, ir para o desconhecido, uma terra estranha, uma língua estranha, um povo estranho, numa universidade estranha, um desafio enorme, aprender. E Deus diz para você, pegue pela cauda, isto é, vença o seu medo. Você não vai ser envenenado, você não vai ser mordido, você não vai ser destruído. Se você for com o Senhor, obedecendo ao Senhor, andando na luz do Senhor. E Moisés pegou então aquela serpente e ela se transforma novamente num cajado. E Deus diz, faça isso diante deles, para que eles saibam que fui eu quem te mandou. Deus, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito do medo, né? Como é que diz lá o texto? Diz assim que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu. O que Deus nos deu? Deus nos deu coragem, fortaleza e moderação. Isso que Deus nos deu. E quando Paulo falou isso para Timóteo, Timóteo estava com medo, porque ele via Paulo sendo preso, e Timóteo era o jovem pastor que ia assumir agora uma igreja, e Paulo fala, Deus não nos deu o espírito do medo, vença os seus medos, vença os seus medos nos seus empreendimentos, vença os seus medos dos seus estudos, vença os seus medos na sua empresa que você quer abrir, nos seus ideais, na sua faculdade, no desejo que você tem, no sonho que Deus colocou no seu espírito. Mas Deus continua trabalhando no coração de Moisés no versículo 6, vamos ler. Êxodo 4, 6, diz assim, disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a colocar a mão no peito. E quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Aqui nós temos um princípio importantíssimo. Deus estava mostrando para Moisés, que estava todo temeroso, porque ele tinha diversas desculpas para não obedecer. Ele estava mostrando para Moisés que não seria a mão dele, de Moisés. Porque a mão do homem, quando o homem quer assumir o controle, a mão do homem é impura. A mão do homem está carregada com os pecados que estão dentro do seu interior e que precisam ser trabalhados. A mão do homem muitas vezes traz a arrogância. Vivemos na época do antropocentrismo, o homem na frente achando que consegue tudo por conta própria, pelo seu poder e pela sua própria mão. E é o princípio da queda. Moisés tinha que aprender que mesmo ele tendo estudado toda a ciência do Egito, mesmo Deus lhe dando todo esse poder para fazer sinais e milagres, mesmo Deus lhe dando autoridade de chegar diante do faraó, mesmo Deus dando-lhe autoridade para chegar diante do seu próprio povo, com o qual ele não convivia há tanto tempo,
não seria na autoridade dele mesmo que ele venceria, mas na autoridade do Senhor. Porque se você for com a mão do homem, essa mão é uma mão leprosa. Você precisa depender absolutamente, totalmente do Senhor Deus. Você tem que entregar os teus caminhos totalmente ao Senhor. E andar na luz do Senhor. Porque o grande erro pode ser você andar, ou tentar andar, nos seus próprios caminhos. Uma vez Deus falou para Moisés, depois, levando o povo, libertando o povo, Deus falou para Moisés, Moisés, toque na rocha. Era só obedecer. Porque aquele milagre seria pela mão de Deus. E Moisés estava furioso com aquele povo, que o povo não era fácil. E Moisés olha para o povo, vocês querem água? Querem! E bateu na rocha. Deus deu água. Mas esse pecado de ir na sua própria força, de não demonstrar que era a mão de Deus ainda ali, naquela situação, o impediu de entrar na terra prometida. Moisés morreu no deserto. Deus o sepultou, diz a palavra de Deus. Põe a mão no seu peito, saiu leprosa. Colocou de novo, saiu sangue. Porque não serão as suas mãos. Você fará, mas por trás de tudo, desde o começo no útero materno até o final da sua vida, tem que ser a mão de Deus operando. Eu não sei qual a sua situação, Acho que a grande pergunta para a igreja hoje é o que você tem nas suas mãos, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Durante muito tempo nós reclamamos que o nosso salão é pequeno, que a nossa região aqui parece uma ilha, que nem um boteco não prospera aqui, Se quer falir, é só abrir uma lanchonete aqui na esquina, Porque o povo daqui não vem da lanchonete e, só de igreja nessa rua aqui já abriu uma meia dúzia, e nessa outra aqui nem se fala. E podiam colocar placa de festival de milagres e tempestade de bênção. Que já a experiência já nos mostra isso. Já aconteceu. E às vezes a gente pensa, o que nós temos é tão pouco, Mas Deus não quer saber disso. Ele só quer saber o que você tem nas mãos. É isso que Ele quer usar. E vai ser bênção se você colocar nas mãos dEle. E se permitir usar pelo Senhor. O que você tem nas mãos? Feche seus olhos agora neste momento. Talvez o que você tenha seja um projeto para a sua vida, um projeto pessoal. Talvez o que você tenha nas suas mãos seja um sonho que, talvez como os sonhos de Moisés já estão sendo escanteados, como se já passou o tempo, Não sei o que você tem nas suas mãos, no seu coração. Mas se você entregar ao Senhor hoje, como Moisés, Deus pode transformar totalmente o seu futuro, a sua vida. O que você tem nas mãos? Entregue isso hoje, como dádiva, como oferta ao Senhor, porque Deus quer usar você. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós não temos muito, temos pouco, mas sabemos que o que nós temos pode ser totalmente colocado nas tuas mãos. E na semelhança daquele menino que tinha uns pãezinhos e uns peixinhos e decidiu colocar nas suas mãos e aquilo alimentou uma grande multidão, assim também nós colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos, nós colocamos a tua igreja, nós colocamos os recursos que temos, ó Deus, que são poucos, mas são como os pães e os peixes nas tuas mãos, ó Deus. E pedimos que o Senhor esteja consagrando, que o Senhor esteja multiplicando, que o Senhor esteja operando, seja na igreja como povo teu neste lugar, seja na família aqui representada, seja no indivíduo com seus projetos. Colocamos, ó Deus, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.